Bom, vamos lá. Essa história continua rendendo ainda, né? Ó. Se você não viu aí, talvez possa olhar depois. A gente já comentou da fala bizarra, grotesca, terrível do Peninha, né? Depois a gente acabou descobrindo que ele é patrocinado pela Caixa Federal. No começo do ano recebeu algo em torno aí de 3 milhões e 200, 3 milhões e pouco, para fazer ou para atualizar a biografia da Caixa. Absurdo, né? É um valor que ele recebeu, inclusive, sem licitação, tá? Foi limpo, limpo no bolso. E aí o pessoal acabou descobrindo que ele tinha um cargo no Senado, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Ó. Senado afasta historiador Eduardo Bueno, o Peninha, do Conselho Editorial. E aí o que acontece aqui, ó? É, Quero pedir desculpa, Brasil. Acho que aqui é fala do Alcolumbre, né? Porque no dia e na hora que esse vídeo chegou ao meu conhecimento, era pra eu ter demitido esse rapaz. Porque se a gente está criticando lá, a gente tem que fazer CADES Davi em resposta a uma questão de ordem apresentada pelo senador Rogério Marinho. Absurdo. Nós não podemos conviver nessa casa que deve acolher pessoas que declaradamente fazem discurso de ódio, que assim, toda fala ela é bizarra, é uma barbaridade, enfim, não há como defender, apesar de existirem retardados defendendo esse tipo de gente ainda, né? E o pessoal acabou resgatando outros vídeos aí, a gente percebe que essa doença não é de agora, ela não é à toa, mas ela passa a ser muito bem remunerada, que é o caso, né? Provavelmente aí um cargo desse deve retornar aí mais ou menos por mês uns 20, 25 mil reais. E essas funções aqui, pelo que eu consegui descobrir, esse trabalho de conselho editorial, que é o seguinte, basicamente o Senado publica livros, e esses livros aí são revisados, esse conteúdo é revisado para ver se é do interesse das pessoas, enfim. Na verdade, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Quando você aloca um militante ali, provavelmente o crivo, o filtro dele vai ser justamente temas que sejam alinhados com essa ideologia demoníaca. Por outro lado, que acaba acontecendo? Todo esse trabalho que as pessoas têm feito aí de sanear o sistema, limpar, todo militante, porque precisa ser feito. Por muito tempo, a direita, os liberais, eles tiveram uma postura de tentar debater apenas nas ideias, né? E a gente percebe, principalmente nesse caso do Charlie Kirk, que fica muito claro, eles não conseguem vencer ele, porque eles não têm competência, não têm qualificação e não estão do lado da verdade. Então, naturalmente, eles vão perder qualquer debate, qualquer tentativa. E aí, o que vai restar para esses caras? A violência, o absurdo, o extremo, que foi o que aconteceu nesse caso, né? Já havia acontecido em outros, né? Se a gente pegar o caso do próprio Bolsonaro com o Adélio, o caso do Donald Trump, acho que da Colômbia também, né? É, a Colômbia? Eu acredito que, não me lembro agora, posso estar cometendo engano, mas acho que era a Colômbia também, o candidato da direita foi morto. E assim por diante. Então a tendência é justamente essa. Fora que a gente tem outros aí que já foram ameaçados, né? E qual que era a prática antes? A prática deles era justamente pegar e focar no teu trabalho, tá? Eu já vi isso pessoalmente. Tentaram em algum momento me denunciar para o meu antigo empregador, mas eu era o empregador. Eu era o dono da empresa e eu mesmo recebia as mensagens. E aí eu ficava dando risada da burrice desse pessoal. O problema é que muitas vezes isso funcionou, né? Lembra? Talvez vocês lembrem do Sleep Giants, que eles usavam para caçar o pessoal, caçar patrocínio, justamente quem tivesse uma posição diferente. E agora parece que o jogo está virando, né? E é preciso que vire, é preciso que eles sejam tratados como criminosos, né? Não sei se já classificou, mas está para classificar ou se não fez, vai fazer logo, aquele grupo antigo lá, o Trump vai classificar como um grupo terrorista. Assim como os Estados Unidos queriam classificar, e eu acredito que devam, em algum momento, classificar o PCC como um grupo terrorista, né? Não só o PCC, mas o MST também, né? Todos eles que promovam em black blocs e toda essa porcaria. Tanto é que esse é um dos motivos do Brasil não ter uma lei sobre terrorismo. Porque qualquer elemento de terrorismo ali implicaria essas hordas da esquerda, né? Essa gente que serve para disseminar o caos, né? CPI do INSS, eu acho que aqui já não tem nada a ver, ausência do Senado.
Eduardo Bolsonaro. Você vê que a matéria do Senado aqui, matéria do Senado falando sobre Eduardo Bolsonaro. Não dá para ver todos os dias um deputado federal lá nos Estados Unidos instigando um país contra o meu país, dizendo que Donald Trump, presidente, vai enviar novas sanções. Tarará. Você vê que é bizarro, né? São casos diferentes, tratando de assuntos diferentes. Mas voltando ao caso do Eduardo Bueno, resgataram até vídeos antigos, né? Eu tinha visto um outro aqui, que ele fala sobre atropelamento. Mas esse aqui já dá um pouco de tom do que a gente percebe desse pessoal. E isto aqui não é um caso isolado. Isto aqui é o padrão, entendam? Todo esquerdista, todo comunista, todo socialista, no fundo, é isso. Alguns mais loucos, outros mais corajosos, mas no fundo eles desejam isso. Eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem, vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo assume de... Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, tava traduzindo? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso. Esse cara tem uma crônica já de diversas celebrações de morte, né? Ele celebrou a morte do Olavo de Carvalho. Oi. Ele diz que essas pessoas estão saindo das covas. E aí ele fala, tem até uma fala dele que veio à tona hoje, que ele fala explicitamente. Essas pessoas estão demonstrando o que elas são. Aí ele fala, estão demonstrando ser conservadoras, estão demonstrando ser evangélicas. Ou seja, o cara tem preconceito com o evangélico. Quer que evangélico e conservador morra. Mas aqui, ó, veja, ele está falando especificamente do Bueno, mas isso vale para todos. Isto vale para todos, tá? E se eventualmente você se deparar com um sujeito que afirma ser, por exemplo, cristão e progressista, num dos dois lados ele está mentindo. Normalmente é na parte cristã. Não é compatível. Os dois casos não são compatíveis. Então, a gente já sabe, o objetivo desses caras é o extermínio dos adversários. Eles não lidam. Por mais que falem, a gente procura o debate das ideias, não sei o que. Não, não existe isso. Não existe. Você pode pegar, por exemplo, qualquer regime que eles conseguiram implantar de fato. Não havia espaço. Cuba, própria Rússia, União Soviética, China. Você pode se manifestar lá, você pode ser contra, você pode ser da oposição? Não pode. Na Venezuela, existe oposição? Não existe oposição. E gradualmente o Brasil tem migrado para isso, né? A gente está no processo de transição, ainda entendo como reversível, né? Dá para reverter, mas o processo está bem avançado. Agora, seria de se lamentar se fosse um reles jornalista petista, que ele já foi filiado ao PT, que estivesse falando essas barbaridades. Esse cara, o Eduardo Bueno, o Peninha, é um dos ícones midiáticos. Ele tá em tudo quanto é podcast, em tudo quanto é entrevista, tá na Rede Globo. Ou seja, é um sujeito que tá nas hostes e é considerado hoje, o Vendramini, um dos mais renomados historiadores do país, que ele usa uma Aí é o problema que a gente tem, né? Ele vai falar, ó, linguagem palatável pra contar a história. Agora, imagine se um sujeito eu não sei necessariamente se é necessariamente a linguagem que torna ele acessível e dá toda essa mídia. Eu acredito que seja muito mais pelo viés político dele, que faz com que as mídias o impulsionem. E aí, como justificativa, se usa, não, olha, nós vamos promover esse cara porque ele tem uma linguagem acessível, as pessoas compreendem, ele tem um linguajar mais informal e assim por diante. que comemora a morte de um pai que joga desgraça na vida das crianças que ele concebeu, falando assim, que sorte para essas meninas que elas vão ficar órfãs. O Kirk tinha uma menina de 3 ou 5 anos, se eu não me engano, assim, e esse homem é quem estuda, quem ensina, quem lança livros didáticos de história para o país. Se um sujeito pega a história contemporânea e comemora prisões arbitrárias, mortes sumárias, assassinatos sumários, qual é o ponto de vista de um historiador? É claro que é um ponto de vista de um sujeito comunista, pseudo-progressista, ideólogo woke, você pode chamar como quiser, eu chamo de esquerdista de uma forma geral, de um sujeito que é extremamente parcial. Ele vai ensinar a história da maneira completamente distorcida e deturpada para nossos filhos. É porque eles precisam, né? Porque se você colocar a história de fato como ela aconteceu, só vai sobrar psicopata nisso. Não é possível você cooptar alguém com a verdade sobre o comunismo, sobre o socialismo, sobre o progressismo. Que eles vendem para as pessoas que não, nós estamos preocupados com o bem dos outros, com as minorias, com os menos favorecidos. É mentira, na verdade isso é só servem como massa de manobra e querem escravizar essas pessoas. Isso é um câncer. E outra coisa, ele não é exceção. O Mauriase, que era do Isso, exatamente, é a regra. Não tem diálogo com o conservador, não tem diálogo com o liberal. Para esses tem uma boa pá, uma boa cova e um bom fuzil. É esse tipo de gente que está nas hostes das universidades brasileiras estudando e ensinando história para nossos filhos e dando entrevista a boca e rota. Exatamente. Você quer jogar, me corrija se eu estiver errado. Se você comemora
de maneira inclemente, entusiástica, porque estava entusiasmado, a morte, o assassinato, levou um tiro na cara. Ele falou assim, bem feito para as crianças, bem feito para a família, essa família vai crescer sem um pai. E o cara, aos risos satânicos, isso é incitação à violência. Se você fala da morte de uma pessoa, do assassinato de uma pessoa, como se fosse uma apologia, você está fazendo apologia. E me corrija se eu estiver errado. No Código Penal, apologia a crime é crime. Se você diz, se você diz, esse homem mereceu ser morto, ele está dizendo assim, todo conservador, e ele falou isso, todo conservador, todo evangélico, todo cristão, todo liberal, merece ser morto. Porque esses caras são criminosos. É isso que ele está dizendo. Exatamente. Ou seja, ele está incitando o crime de uma maneira Exatamente. É o que eles fazem, né? E aí, caras como ele não saem do apartamento. Eles vão ficar na internet ali instigando o pessoal, até que depois surja um Adélio ou surja um Tyler, né? E vai lá e execute as ações que eles querem. Bom, é isso aí, né? Se você gostou aí, convido você a se inscrever aqui, curtir, né? Comenta aqui o que você acha. Você achou boa essa demissão? Achou justa? Eu acho que foi até tarde, né? Nem deveria ter sido contratado. Mas a gente já sabe que essas indicações aí são sempre vinculadas a partidos, né? Mas é isso aí, gente. Fui.